Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castanho e no vídeo de hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre a terceira geração dos sequenciadores de DNA e de RNA também. Hoje nós vamos falar sobre a tecnologia do sequenciamento por nanoporos. Assiste a aula de hoje porque ela está legal demais e daqui 3, 4, 5 anos, se você não tiver assistido a aula de hoje, você vai pensar: puxa, eu deveria ter assistido, eu deveria ter aprendido sobre essa técnica lá atrás, porque a terceira geração do sequenciamento de DNA, de RNA, pode virar o jogo, pode mudar o jogo aí quando se fala de sequenciamento e manipulação, geração de dados relacionados a DNA e RNA, beleza? Então agora é o seguinte, eu vou rodar a vinheta, enquanto roda a vinheta, você se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que isso é muito importante. Você interagir comigo de alguma maneira, seja lá se inscrevendo, deixando um like, comentário, você informa, a gente alimenta o algoritmo do YouTube dizendo que pessoas como você gostam de conteúdos como esse. Então a gente vai alcançar mais pessoas e democratizar cada vez mais o conhecimento sobre biomol, beleza? Então roda a vinheta, a gente se vê já já. Beleza, vamos então começar a aula de hoje. Antes da gente começar, rapidão, deixa eu falar para vocês sobre esse evento organizado pelo Universo da Biomol mesmo, que é o Emprego Novo 2021. Se você está assistindo essa aula aqui até o dia 4 de janeiro de 2020, saiba que as inscrições para o evento Emprego Novo 2021 estão abertas. Um evento dedicado para profissionais da área de biomol ou áreas relacionadas que estão em busca aí de mudança de vida, desenvolvimento de carreira, em busca do seu primeiro ou do seu próximo emprego. Esse evento, ele tem esse objetivo, pegar os seus participantes e movê-lo e guiá-los até o primeiro emprego, até o seu próximo emprego, aí num espaço de tempo muito curtinho. Esse é o objetivo, é uma fórmula, é um protocolo criado por mim e outros profissionais da área que é validada, que já foi confirmada que dá certo. Várias pessoas já foram contratadas utilizando esse protocolo e esse protocolo que eu vou ensinar neste evento aí no Emprego Novo 2021, beleza? Então se você ainda não fez sua inscrição e ainda nós estamos até o dia 4 de janeiro, você pode fazer sua inscrição e participar do evento online. Ele é gratuito e ele pode mudar a sua vida. E também, se você ainda não me segue lá no Instagram, no @Universo da Biomol, vai lá, me segue lá, porque ali a gente tem um papo mais direto, né? Tem as caixinhas de pergunta e resposta, eu tenho uma interação mais próxima aí com vocês através do Instagram. Aqui no YouTube a gente tem as aulas mais longas, né? Um conteúdo mais denso, mais aprofundado. Lá é algo mais superficial, um bate-papo mais pessoal. Beleza? Então a aula de hoje, você não precisa ter conhecimento basicamente de nada de biomol, né? Assim, conhecimento básico, obviamente, mas nada muito específico. Eu recomendo que você assista a aula sobre sequenciamento de nova geração, que está dentro da playlist Comece Por Aqui. Tem uma playlist aqui no canal chamada Comece Por Aqui. Dentre as aulas que tem nessa playlist, tem uma de sequenciamento de nova geração, que eu vou deixar o link aqui, o card aqui em cima, para você assistir a aula se você ainda não assistiu. Porque vai fazer muito mais sentido o que eu vou apresentar hoje, vai fazer muito mais sentido os benefícios, as vantagens, as características dessa terceira geração de sequenciadores de técnica de sequenciamento, quando você entender como é que funcionam os outros sequenciamentos. Tem a aula de sequenciamento de nova geração de sangue, eu vou fazer uma pincelada rápida aqui, mas para você entender mesmo, assista essa aula lá. Pode assistir essa aula primeiro, depois volta lá e depois volta aqui e tira as suas dúvidas. Me ajuda a subir também a hashtag Biomol não é difícil, porque esse é o objetivo de estarmos aqui, democratizar conhecimento de técnicas complexas, como são as técnicas, muitas vezes, de biomol. E como de costume, nossa aula está dividida em 4 pontos principais. A introdução, eu vou falar um pouco sobre o sequenciamento, bem rapidinho aqui. Sequenciamento, de sangue, esses dois aqui muito rápido. Eu vou gastar um pouquinho só de tempo aqui em NGS, como eu falei, para contextualizar, para você entender o poder que tem a terceira geração dos sequenciadores de sequenciamento, né? Não é nem falar que é sequenciador, porque a gente não sabe, vocês vão entender que talvez nem tenha um sequenciador, talvez seja apenas um consumível que faz sequenciamento. Vocês vão entender do que eu estou falando. E aí, como é que eu vou fazer essa aula? É uma aula diferente, ela é interessante porque eu vou contar como a técnica funciona através de uma história que foi contada ela foi contada por meio de 3 pesquisadores que estavam no processo de desenvolvimento dessa terceira geração de sequenciamento aí, e ao longo da evolução dessa história, que já tem mais de 30 anos aí, vocês vão entender como funciona esse sequenciamento e o poder que ele tem
e o poder que ele tem agora já, atualmente, ele já é utilizado na vida real, em mercados aplicados, na pesquisa também, mas como ele tem potencial de ir mais longe ainda. Depois a gente vai falar de como esse processo todo, que essa história passou da pesquisa e entrou no mercado de verdade, no mercado aplicado, com a criação dessa empresa chamada Oxford Nanopore Technologies. E para terminar, falar um pouco sobre as aplicações que dá para fazer com essa tecnologia, quais são as vantagens e quais são as desvantagens, por que esse negócio ainda não ganhou um grande terreno, porque ela não está em todos os lugares ainda, né? Então, esses são os 4 pontos da aula de hoje. Então, eu vou começar a aula com essa introdução. Eu vou fazer uma introdução para dar o contexto para vocês. Vai ser importante para vocês entenderem a importância, as vantagens, né, o grande diferencial dessa terceira geração de sequenciamento aí, de DNA e RNA. Então vamos lá, para a gente ter um contexto certinho aqui. Ferramentas de biomol, de modo geral. Isso inclui PCR em tempo real, microarrays, sequenciadores, as técnicas e ferramentas de biomol. Elas têm todas elas têm o mesmo objetivo, que é pegar uma informação biológica, né? No caso aqui nós estamos falando molécula de DNA, uma molécula de RNA, é uma informação que está ali inacessível, a gente não consegue interpretar aquela informação, ela em formato de molécula, o DNA em formato de molécula, como ele está dentro das células, por exemplo, a gente não consegue pegar aquela informação e analisar. Então as ferramentas de biomol têm a capacidade, elas têm o objetivo de pegar as informações biológicas, traduzi-las, aí entram as ferramentas de biomol mesmo, traduzi-las em uma informação digital, uma informação que a gente consegue analisar. A gente consegue pegar aquilo que estava em formato de molécula e transformar em número, por exemplo, em letra, e transformar em alguma coisa que a gente consiga ler. Dentre as técnicas de biomol, esse processo, esses 3 passos, né, fica muito evidente quando a gente fala de sequenciamento. Esse processo fica muito evidente quando a gente fala de sequenciamento, DNA e RNA, porque seja lá por Sanger, por NGS ou mesmo agora pela tecnologia de nanoporos, o objetivo é pegar a molécula de DNA que carrega uma informação, ela carrega um código ali, uma informação que está codificada, né, de uma certa maneira, pega essa informação, coloca dentro de uma ferramenta, de uma tecnologia, e essa tecnologia vai traduzir essa informação em letrinha mesmo, a sequência de nucleotídeos da molécula que é o alvo de interesse, A, T, C, G. Então fica muito evidente nesses 3 passos quando a gente está falando das técnicas, de um modo geral, desse sequenciamento. E a gente pode separar aí 3 momentos, 3 gerações de sequenciamento, de técnicas de sequenciamento. A tecnologia, a técnica de Sanger, que foi desenvolvida lá na década de 70, faz um tempão já, é utilizada até hoje, foi muito utilizada no passado, tem a sua importância até hoje, teve uma importância muito grande no passado, foi por meio dessa técnica aqui que o genoma humano foi sequenciado pela primeira vez, então ela tem algumas vantagens até hoje em relação a todas as outras técnicas de sequenciamento, a técnica muito utilizada e muito madura, muito bem estabelecida. De um tempo para cá, um pouco mais de uma década para cá, na verdade mais do que isso, né? Mais aplicado, mais disponível para os laboratórios, para as pesquisas, para as pessoas, para o mercado, surgiram as técnicas, ou foram se desenvolvendo as técnicas de sequenciamento de nova geração. E aí entra diversos equipamentos, algumas empresas jogando esse jogo aqui do sequenciamento de nova geração, que tem um grande diferencial em relação ao Sanger, que tem alguns diferenciais, mas basicamente a quantidade de dados que pode ser gerado por sequenciamento de nova geração. O Sanger tem ali as suas vantagens, mas ela tem uma limitação. É intrínseca da técnica mesmo que não permite gerar muitos e muitos dados de base sequenciada por experimento ou por sequenciamento. E o sequenciamento de nova geração, entre outras coisas, ela resolveu esse problema, porque dá para gerar muito dado com sequenciamento de nova geração. Dá para sequenciar genomas completos de uma única vez, com uma única corrida de sequenciamento de nova geração, né? O que se fazia em décadas lá por Sanger, gastando uma fortuna, dá para fazer um custo muito mais barato para o sequenciamento de nova geração e um tempo muito mais curto. Então a segunda seria a segunda geração. E a terceira geração, que é algo onde a gente vai focar hoje, é a geração do sequenciamento por nanoporos. É a chamada terceira geração, vocês vão entender o que tem de vantagem, o que ela ganha, o que ela tem de valor em relação ao sequenciamento de nova geração. Falando de Sanger, rapidão, né? Sanger, como eu falei, é uma técnica desenvolvida lá nos anos 70, ela foi evoluindo, né? Até pouco tempo atrás ela evoluía ainda. Ela funciona na base da eletroforese, hoje essa eletroforese acontece dentro de um capilar.
Mas como eu falei para vocês, existe uma limitação aí de quantidade, né? Um equipamento que gera muito dado por sequenciamento Sanger, por exemplo, vai gerar aí no máximo, né, com muita dificuldade, 96 mil pares de bases sequenciadas ao longo de uma corrida, né, ao longo de um processo de sequenciamento. O que é muito pouco, né, quando a gente compara com o genoma, por exemplo. Né? Sequenciar o genoma humano, que tem aí por volta de 3 bilhões de bases, imagina sequenciar isso no Sanger, é muito difícil. Ele gera pouco dado. Aí a gente vai para a segunda geração, que são os chamados sequenciamentos de nova geração, o NGS, que, como eu falei, ele tem a capacidade de gerar uma quantidade muito grande de dados, né, quando comparado com o sequenciamento Sanger. Só que é um processo bastante demorado, o protocolo mais simples daí vai levar alguns dias para ser concluído de ponta a ponta, demanda muita manipulação de amostra, bastante reagente, os equipamentos são grandes, são complexos, eles precisam de equipamentos auxiliares para funcionar, mas conseguem tirar uma quantidade muito grande de dados e atualmente é aqui nesse ponto que nós estamos, né? O pico da tecnologia disponível aí no mercado está dentro do sequenciamento de nova geração hoje. Ainda se faz Sanger? Claro. Já se faz sequência por nanopóros? Já faz também. Mas acho que hoje a concentração aqui maior está dentro dos equipamentos e dentro da tecnologia de NGS, que segue evoluindo. Não é uma técnica, não é uma tecnologia que está pronta, não. Ela segue evoluindo. Mas tem aí essa dificuldade, equipamento muito grande, sequenciamento caro, sequencia fragmentos pequenos, a gente vai falar sobre isso lá na frente. Mas é aí que nós estamos. Bom, e já entrando um pouco aqui no fluxo de trabalho do NGS, ainda da segunda geração de sequenciadores, eu estou colocando esse fluxo de trabalho porque você entendendo, se você ainda não entende, né, como funciona o NGS, você entendendo esse fluxo de trabalho, você vai ver qual que é o grande valor, o grande diferencial do sequenciamento por nanoporo. Porque independente da tecnologia de NGS que você vai trabalhar, que um laboratório, um pesquisador vai trabalhar, ele vai ter que passar necessariamente por esses 4 pontos aqui do fluxo de trabalho. Uma construção de biblioteca, amplificação dessa biblioteca, o sequenciamento em si e a análise dos dados lá na frente. A biblioteca, ela é necessária, esse primeiro passo é necessário por alguns motivos, mas principalmente porque as tecnologias de sequenciamento de nova geração, todas elas, não têm a capacidade, isso é uma limitação das técnicas de sequenciamento, ela não tem a capacidade de sequenciar fragmentos muito longos. Muito longo eu falo acima de 600 pares de base, já é muito difícil sequenciar por NGS. Então, o fragmento alvo a ser sequenciado, a sua amostra, por exemplo, a amostra do pesquisador que vai ser sequenciada, ela precisa ser fragmentada, ela precisa ser picotada em fragmentos pequenininhos que caibam, que sejam compatíveis com a técnica de sequenciamento, seja ela Illumina, seja ela Ion Torrent, não importa qual seja a técnica, vai precisar fazer fragmentos pequenininhos. E quando eu falo pequeno, é de 150, 200 até 400 pares de base, mais ou menos. Então, fragmenta uma amostra grandona, uma molécula grandona, um genoma, por exemplo, que é um conjunto de moléculas de DNA, que são moléculas grandes, né? Fragmenta esse genoma em vários fragmentos pequenininhos de 150, 200, 300, 400 pares de base e sequencia todos esses fragmentos individualmente. Depois, lá na análise dos dados, eles vão ser unidos de novo, serão remontados para que o sequenciamento seja feito de ponta a ponta, né? Mas, de qualquer maneira, tem esse passo aqui que é gerar esses fragmentos. Tem várias funções esse passo, mas o principal deles é gerar fragmentos que caibam na tecnologia, fragmentos pequenos o suficientes para serem sequenciados através das tecnologias de NGS. E aí acontece que esse fragmento aqui que você gerou num passo anterior, essa biblioteca de fragmentos que você gerou nesse passo anterior aqui, ela não pode ser sequenciada diretamente. Não dá para pegar esse produto aqui e sequenciar ele diretamente. Porque vocês vão ver daqui a pouco que existe um passo no processo de sequenciamento que é a geração de um sinal, seja ele uma fluorescência, uma variação de pH, é um sinal que é justamente aquele momento da tradução da informação biológica para a informação digital, é exatamente aquele momento. E esse sinal ele só é forte o suficiente quando existem várias cópias de um mesmo alvo passando por aquele processo. Vocês vão entender com calma daqui a pouco. Mas de qualquer maneira é o seguinte, então primeiro passo, gerou os fragmentos, os vários fragmentos que são compatíveis, de tamanho compatível com a tecnologia, esses fragmentos eles precisam ser amplificados para que lá na frente eles juntos, né, gerem um sinal forte o suficiente para que o processo de sequenciamento aconteça. E aí depois vem a análise dos dados, que é juntar todos esses fragmentos, encontrar onde tem variação, onde tem deleção, sei lá, aí obter as informações do sequenciamento, da sequência em si. E esse fluxo de trabalho, né, ele é explicado porque as técnicas de sequenciamento de nova geração têm aí basicamente duas limitações,
que explicam justamente esse fluxo, né? O porquê de ter que fazer todos esses passos, que eu já mencionei para vocês, né? O primeiro, a limitação, entre aspas, aqui é o tamanho do fragmento, que essas técnicas não conseguem sequenciar fragmentos muito grandes, acima de 600 pares de base é muito difícil, então fica ali entre 150 e 400 pares de base. E a sensibilidade da detecção, né? O processo de tradução em si da informação biológica numa informação digital não é muito sensível. Então precisa ter várias cópias daquilo que você quer sequenciar para gerar um sinal forte o suficiente nesse processo de tradução para que a ferramenta consiga fazer a tradução em si, consiga sequenciar, sabe? Gerar a sequência de letrinhas ali do processo de sequenciamento. Então é por isso que o sequenciamento de nova geração tem esses 4 passos, porque ele tem essas 2 limitações que são intrínsecas da técnica. Pensando lá na construção de biblioteca, né, por que se faz a construção de biblioteca? Eu falei para vocês, o principal deles é gerar fragmento do tamanho adequado, mas existem outros motivos também, né, que é adicionar adaptadores às extremidades de fragmento, que tem várias funções esses adaptadores, eu não quero falar sobre isso agora, mas eu vou falar rapidamente lá na hora que a gente estiver falando do nanoporo, que também tem a parte de construção de biblioteca, tem outros motivos para se construir a biblioteca, mas também tem uma construção de biblioteca, e adicionar marcadores para você poder, para o pesquisador poder sequenciar mais de uma amostra por vez, assim por diante. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. E o mais importante aqui, a limitação do tamanho do fragmento. E aí depois tem a amplificação, né? Ao longo do fluxo de trabalho, vocês viram que tem a construção de biblioteca, depois a amplificação. Como eu disse, se você pegar um fragmento de biblioteca, né? Isso aqui eu estou mostrando um dos fragmentos de uma biblioteca sendo produzida para a NGS. Se você pegar esse fragmento da biblioteca e sequenciar direto, não vai dar certo, não dá, porque o processo de identificação da molécula, desse sequenciamento em si, ele não é forte o suficiente. O sinal gerado ao longo do processo de sequenciamento de uma única molécula não é forte o suficiente para que a molécula seja sequenciada. Então é necessário fazer uma PCR e fazer várias cópias de um mesmo fragmento, e todas essas cópias juntas, aí sim elas geram um sinal forte o suficiente para que o equipamento possa sequenciar, né? Esse sinal, como eu disse, pode ser uma fluorescência, pode ser uma variação de pH, não importa hoje para a gente, mas eles juntos eles geram um sinal forte o suficiente para que a molécula seja sequenciada, né? Isso acontece eu mostrei um fragmento, né? Mas acontece para todos os fragmentos da biblioteca construídas no passo anterior. Eu coloquei uma PCR cortada aqui porque é uma PCR ela meio diferentona. No caso da Illumina, acontece uma amplificação chamada amplificação em ponte, o PCR em ponte, que ela acontece dentro de uma estrutura específica, onde o fragmento da biblioteca alvo a ser sequenciado, ele vai se multiplicando aqui nesse formato de ponte, né? Ele vai se dissociando, formando uma ponte e multiplicando e fazendo a PCR acontecer aqui nesse ambiente, e todos os produtos da PCR eles ficam unidos ou próximos a uma região geográfica única, né? E aí eles todos juntos geram um sinal fluorescente detectável lá no processo de sequenciamento. No caso do Ion Torrent, que é outra tecnologia muito utilizada, esse processo, essa PCR também acontece, só que não acontece em ponte, como no caso da Illumina, acontece dentro de uma micela, uma PCR chamada PCR em emulsão, onde cada uma dessas micelas, bolhas aqui, elas funcionam como tubinhos individuais de PCR, cada produto, cada fragmento da biblioteca vai ser amplificado individualmente e se mantendo todos unidos aqui para depois gerar uma variação de pH forte lá na frente no processo de sequenciamento. Tudo isso aqui é só uma introdução para vocês entenderem basicamente essas 2 limitações. Ter que fragmentar o alvo que você quer sequenciar e, além de fragmentar, amplificá-lo, fazer uma PCR para depois ele ser passível de ser sequenciado lá na frente. Isso faz parte do fluxo de trabalho de NGS e são desvantagens, né? São limitações que causam vários impactos aí ao longo do processo todo de sequenciamento, que em partes é resolvido justamente pela terceira geração de sequenciadores de sequenciamento, que é o sequenciamento por nanoporos. E é o que a gente vai entender agora. Sequenciamento por nanoporos, aqui só um resumo, uma introdução rápida para a gente entrar de fato lá no sequenciamento. Ele difere de NGS, estou comparando com o NGS porque ele também gera uma quantidade muito grande de dados, né? Então eu acho que ele está mais próximo aí de um NGS do que um sequenciamento Sanger em termos de em geração de dados, né? Quantidade de dados. Então, em comparação ao NGS, um sequenciamento por nanoporo, ele tem 4 diferenciais aqui muito grandes. Primeiro que muito provavelmente não vai precisar de equipamento. O equipamento
ou não tem um equipamento, vocês vão entender que não tem um equipamento, basicamente o sequenciamento acontece em um consumível que está numa estrutura muito pequenininha, num suporte muito pequenininho, então basicamente não tem um equipamento. E esse suporte, né, esse consumível está ligado direto a um computador, então basicamente não tem um equipamento, a não ser que tenha necessidade de sequenciar uma quantidade muito grande de dados, aí sim talvez tenha uma estrutura um pouco maior. O tamanho do fragmento a ser sequenciado também ele é muito maior do que um fragmento de NGS, ele pode partir aí de amplicons, fragmentos de 150 pares de bases, como no caso do NGS, até um outro extremo, sequenciar milhões de pares de bases de uma única vez, sem ter que fragmentar. Ele também não tem o passo de amplificação, não tem aquela PCR intermediária entre a construção de biblioteca e o sequenciamento. Ele vai direto da construção de biblioteca para o sequenciamento. Não tem a necessidade de fazer essa amplificação aí no meio do caminho, o que economiza muito tempo, muito dinheiro, não necessita de equipamentos e outras vantagens mais. E a técnica em si, né? A técnica não tem nada a ver com o sequenciamento de nova geração. É uma outra técnica, utiliza os nanoporos, uma membrana, um biosensor, vocês vão entender como é que funciona aí ao longo da aula. Então, primeira coisa, né, que a gente pode ver aqui no fluxo de trabalho do sequenciamento por nanoporo é que não tem o passo de amplificação, você elimina um passo do fluxo de trabalho, diminuindo o tempo, custo, mão de obra. O passo de amplificação, ele é um passo muito complexo lá no NGS e ele é um passo que demanda tempo, demanda equipamentos específicos, demanda reagentes específicos, ele é difícil de fazer, é um passo que dá muito problema, que pode dar muito problema, é um passo que causa muito transtorno lá na análise dos dados. E o sequenciamento por nanoporos não tem esse passo intermediário, vai desde a biblioteca já direto para o sequenciamento, que é em tempo real, vai direto para a análise dos dados. Então vamos agora começar a entender o sequenciamento por nanoporos. E o legal dessa aula aqui é que ela é um pouco diferente, é uma aula, não é simplesmente a explicação da técnica em si, porque para eu explicar a técnica em si, eu vou contar uma história, eu vou contar como essa técnica foi desenvolvida. E ao longo dessa história, que é uma história muito legal, uma história muito interessante, não só sobre ciência, mas de como, para vocês entenderem como a tecnologia às vezes demora anos para evoluir, ao longo da evolução, da criação, do desenvolvimento dessa técnica de sequenciamento de nanoporos, vocês vão entender como ela funciona. E eu vou contar a história que foi contada por 3 pesquisadores, os caras que estavam ali na linha de frente em diversos momentos ao longo do desenvolvimento dessa técnica, que está em desenvolvimento já há várias décadas, há mais de 30 anos ela vem sendo desenvolvida. E só agora, nos últimos 5 anos, é que ela foi disponibilizada para o mercado em si. Então essa história contada por esses 3 pesquisadores, que eles mesmos se denominam de DD, DB e MA, o MA não, o MA foi eu que coloquei, mas o DD e o DB eles se nomeiam dessa maneira, é a história desses 3 pesquisadores. Essa história ela está em formato de artigo de revisão, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você baixar se você quiser e você mesmo ler essa história aí que eu vou contar para vocês, se você quiser saber ela em um pouco mais de detalhes. Mas o artigo de revisão é esse daqui, 3 Decades of Nanopore Sequencing. É muito interessante e eu vou contar aqui para vocês agora. Então, o sequenciamento por nanoporos, ele teve sua origem lá no final dos anos 80. Vocês vão ver uma foto lá no final dos anos 80 que começou-se a pensar que poderia utilizar um nanoporo, que vocês ainda não sabem o que é, dentro de uma membrana, atravessando uma membrana, poderia ser uma ferramenta de sequenciamento de DNA e de RNA. Um desses pesquisadores aqui, o DD, ele pensou o seguinte: eu acho que é possível sequenciar moléculas de DNA, no caso aqui era fita simples, por meio da sua migração dessa molécula de DNA fita simples, né, por eletroforese, através de um poro microscópico, na verdade um poro nanoscópico, que está dentro de uma membrana, que está ali atravessando uma membrana. O cara teve essa ideia lá atrás, ele pensou que isso poderia funcionar e ele começou a desenvolver, ele com outros pesquisadores. Essa história toda aqui, ela envolve uma cacetada de pesquisador, de institutos, não são só esses 3, tá? Mas são os 3 que contam a história, então eu citei os 3. Mas se você pegar o artigo, você vai ver um monte de gente envolvida aí, várias instituições diferentes ao longo desses 30 anos, tá bom? Eu não vou citar todo mundo aqui porque senão fica chato, fica maçante. Mas olha só a ideia que o cara teve. Pegar uma molécula de DNA fita simples e por eletroforese e fazer essa molécula passar por um poro que está preso, que está atravessando uma membrana. Então imagine aqui que tem uma membrana, que não importa do que ela seja agora, mas é uma membrana aí parecida com uma parede celular, uma membrana celular. Uma membrana, está aqui, em uma estrutura, em algum lugar.
E essa membrana, ela tem um poro que atravessa ela, uma proteína mesmo. Existem proteínas, vocês sabem disso, né? Que atravessam membranas lipídicas, por exemplo. É um poro aqui atravessando uma membrana lipídica, uma proteína que atravessa uma membrana lipídica. Essa proteína é chamada de porina. Tá? Comunicando esses dois ambientes. Um ambiente a gente poderia chamar de externo, ou de trans, ou de cis, né? Um ambiente, essa membrana separa esses dois ambientes. A única ligação entre esses dois ambientes diferentes aqui é esse poro, essa porina aqui. E aí o cara pensou que se ele passasse uma molécula de DNA fita simples por meio desse poro, ele poderia fazer o sequenciamento dessa molécula de DNA, ele poderia sequenciar essa molécula aqui. E para ele fazer essa molécula migrar de um ambiente para o outro, passando pelo poro, ele poderia fazer isso por eletroforese, né? Criando um polo negativo em um dos lados, criando um polo positivo do outro lado, e através de eletroforese, por meio de eletroforese, a hora que essa molécula de DNA encontrasse esse poro aqui, ela iria migrar de um lado para o outro, né? Jogaria a corrente elétrica aqui, jogaria a voltagem para criar a corrente elétrica, e aí a molécula de DNA migraria. E através desse processo de migração, de alguma maneira ele ia conseguir sequenciar esse DNA fita simples. Olha aqui o caderno dele, né? O caderno quando ele teve a ideia, lá num domingo, em junho de 1989, ele descreveu, ele concebeu a ideia inicial aqui, já fez um rascunho do que viria a ser esse sequenciamento. E de fato, o sequenciamento, vocês vão ver lá na frente, ele acontece muito parecido com esse rabisco inicial que ele fez aqui. Então agora a gente vai começar a entender, né, como que esse processo, como é que uma membrana, com um poro atravessando essa membrana e eletroforese pode gerar, né, a sequência, pode discriminar a sequência de nucleotídeos de uma molécula de DNA. Olha a membrana, primeira coisa aqui, eu estou mostrando, existem diferentes tipos de membrana, eu estou mostrando um exemplo aqui, que acho que talvez seja mais utilizado nessas tecnologias, a membrana lipídica de duas fases, talvez é parecido com o da membrana celular mesmo, né? É uma membrana lipídica separando esses dois ambientes aqui. Esse ambiente, ó, aqui em cima, que nós vamos dar um nome para ele, e o ambiente aqui embaixo, que nós vamos dar um nome para ele também, não tem ligação entre eles. Não existe comunicação entre eles, a não ser através do poro, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Então esse ambiente, esse lado da membrana nós vamos chamar de cis, esse outro lado da membrana nós vamos chamar de trans, e aqui, atravessando essa membrana, nós temos essa porina, um poro, que é aqui no caso uma proteína isolada de micro-organismos chamada alfa-hemolisina. É uma proteína que tem essa função, né? Atravessar uma membrana lipídica como essa e fazer a comunicação do lado cis com o lado trans. É a única comunicação que esse lado tem com esse daqui é através desse poro, aqui no caso a alfa-hemolisina. E aí, esses dois lados, o lado cis e o lado trans, eles são enviesados, porque ele tem um polo negativo em um dos lados, o outro tem um polo positivo do outro lado. Então, apesar dessas câmaras não se comunicarem diretamente, a não ser pelo poro, elas têm aqui um lado negativo e um lado positivo. E nós temos íons dentro dessas duas câmaras, né? Do lado cis e do lado trans. Nós temos íons desses dois lados. E se a gente adicionar, colocar voltagem aqui, vai acontecer uma corrente elétrica. Os íons de um lado, eles vão passar para o outro lado, do cis vai para o trans, do trans vai para o cis, acontecendo aí uma corrente elétrica, é isso que vai acontecer. Então, se nós temos aqui a membrana, né? Essa membrana, uma membrana lipídica, isolando dois lados, o cis e o trans. De um dos lados, o cis, a gente colocou um polo negativo, uma carga negativa, do trans um positivo, colocou voltagem aqui. Como nós temos íon dentro desses dois ambientes, desses dois lados, e um poro separando, sendo a única fonte de comunicação entre esses dois lados, acontece a geração de corrente elétrica aqui, né? A migração de um íon de um lado para o outro, de íons de um lado para o outro. E vocês vão ver que esse negócio aqui, essa estrutura desse jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, vai ter a capacidade lá na frente de discriminar nucleotídeos no processo de sequenciamento de uma molécula de DNA ou RNA. Tá? Pode ser qualquer um dos dois. E vocês vão ver também que isso é possível porque, além dessa porina, né, ter essa capacidade de atravessar aqui a membrana, servir como um poro aqui nessa membrana, ela também serve como um biosensor. Essa proteína aqui, se ela estiver ligada a um detector de corrente elétrica, ela pode transmitir essa informação da corrente elétrica para esse detector. Então é possível pegar e analisar
a amperagem, né? A corrente elétrica que está acontecendo aqui. Às vezes, desculpa se eu estiver usando algum termo de física aí errado, mas a ideia aqui é o conceito principal, tá? Talvez eu esteja usando algum termo errado aí, porque eu não sei. Mas, de qualquer maneira, esse biosensor ele tem a capacidade, se estiver associado a um detector, calcular o que está acontecendo aqui em termos de corrente elétrica. Então, se a gente pegar e colocar esse processo, né, essa troca de informação, essa troca de íons aqui de um ambiente para o outro, se a gente documentar isso, detectar isso daqui, e essa alfa-hemolisina, essa porina tem a capacidade de fazer isso, a gente pegaria um gráfico como esse, no qual nós temos aqui no eixo Y a amperagem em relação ao tempo. Como está tendo uma troca de íons aqui, nada está perturbando essa troca de íons, nós veríamos uma corrente elétrica aqui linear, né, constante ao longo do tempo, sem variação da amperagem ao longo do tempo. Porque essa troca de íons aqui ela não está sendo perturbada. A corrente elétrica aqui não está sendo perturbada por ninguém, simplesmente isso aqui está acontecendo e está tudo certo. Agora que você entendeu isso, vamos ver isso aqui de novo. Começamos de novo a nossa corrente elétrica, de novo, membrana, lado cis, lado trans, isolados, a não ser por esse poro que faz a comunicação dos dois. Nós temos aqui íons trocando de lado, porque nós temos um polo negativo, um polo positivo, voltagem gerando corrente elétrica. Isso aqui está acontecendo como eu mostrei para vocês. Se nada estiver perturbando essa corrente elétrica, nós teremos aqui nesse gráfico de amperagem em relação ao tempo, um valor constante de amperagem. Mas, se nós colocarmos, e foi isso, eu estou contando aqui o que os pesquisadores fizeram, tá? Eu estou falando assim, nós, mas foi o que aconteceu ao longo do desenvolvimento dessa tecnologia. Se nós colocarmos aqui uma molécula de DNA, então aqui imagine um fragmento de DNA ou RNA mesmo, fita simples, com todos compostos por adenina. E essa molécula ela vai tender a migrar do polo negativo para o positivo, né? Porque a molécula de RNA e DNA ela tem carga negativa, então a tendência é ela migrar de um lado para o outro. A hora que ela encontra uma passagem para ela migrar, ela vai migrar. E nesse processo de migração, o que acontece? Ela ocupa um espaço tão pequenininho, e é um espaço nanoscópico, como a gente viu, ele é um espaço tão pequenininho que quando ela ocupa esse lugar aqui, aquela troca de íons que estava acontecendo, ela diminui um pouco, né? Porque tem um outro negócio aqui no meio do caminho, aqui no caso uma molécula de DNA, ou RNA, fita simples, né? Tem um negócio aqui no meio do caminho atrapalhando essa troca de íons de um lado para o outro, lado cis para o trans para o cis. E quando essa molécula ela passa aqui no meio e perturba essa corrente elétrica, este biosensor, que é o nanoporo, ele detecta essa informação ali, ele capta essa variação, essa perturbação da corrente elétrica e manda para um detector aí, que vai transformar essa informação numa informação digital aqui, né? Então tinha uma amperagem ali constante, de repente uma molécula de RNA ou DNA fita simples entrou no meio do caminho, perturbou a corrente elétrica e essa corrente elétrica perturbada foi detectada aqui pelo biosensor, que é a própria porina, que é o próprio poro. Foi detectado aqui. Só que essa molécula ela vai continuar migrando, né? E conforme ela vai migrando, ela sai desse poro. A hora que ela sai desse poro, a corrente elétrica aqui ela volta a ser o que ela era antes, sem perturbação, e volta a ter uma amperagem constante. Então notem que quando a molécula de RNA ou DNA fita simples migrou ao longo desse poro, teve uma perturbação da corrente elétrica e essa perturbação da corrente elétrica ela foi detectada. E ela pode ser transformada, né, em uma informação digital, aí, como eu estou mostrando aqui para vocês. Então o que eles fizeram foi isso, né? Eles criaram essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês, colocaram uma molécula de DNA, acho que foi RNA aqui no caso, RNA fita simples, e ela migrou do cis para o trans e teve essa perturbação da corrente elétrica. Eles fizeram o contrário também, eles colocaram do trans para ver se passava para o cis, e não passava, né? Porque a molécula de RNA ela tem a carga negativa e positiva se atraem, né, diferentes se atraem, e ela não saiu aqui do trans, ou seja, não teve eletroforese quando eles fizeram esse teste. Né, porque tudo eles estavam fazendo no escuro, eles colocaram o RNA ali no meio e verificaram uma perturbação da corrente elétrica quando a molécula de RNA foi colocada no cis. Quando foi colocada no trans não aconteceu porque a eletroforese não aconteceu, né? A molécula não migrou. Mas isso aqui foi o primeiro indício de que esse processo, essa migração de uma molécula de RNA ou DNA por um poro poderia ser detectada. E ela foi detectada através da perturbação da corrente elétrica.
Aí, usando isso foi ao longo de um tempo, né? Isso não foi acontecendo rapidamente, isso foi acontecendo em vários anos. Mais tarde, lá, outros pesquisadores descobriram, né, estudando melhor essa porina, esse poro aqui utilizado, o tamanho, o diâmetro dessa boca menor, aqui, dessa extremidade menor da porina, que é aqui onde acontece, é aqui onde está o biosensor, é aqui que existe a detecção da variação da corrente elétrica mesmo, né? Descobriu ali o tamanho dela, que podia variar de 1 ponto nanômetros a 1,5 nanômetros a 2,5 nanômetros, que era o suficiente para passar uma molécula de DNA fita simples, mas não a molécula de DNA fita dupla, o que era uma informação importante, vai ser mais importante aí ao longo do desenvolvimento dessa técnica. E outros experimentos mais para frente foram realizados também. Eles verificaram que essa perturbação da corrente elétrica, ela, ao longo da passagem de moléculas de DNA e RNA ali por ela, a perturbação era proporcional. O perfil de perturbação da corrente elétrica ela era proporcional, ela estava de acordo com a constituição da molécula que era passada por ali e pelo tamanho dela também, né? Dependendo da sequência de nucleotídeos, dependendo do tamanho do fragmento que eles utilizavam nos experimentos para passar pelo poro, pela porina, a perturbação da corrente elétrica ela era diferente, o perfil de perturbação era diferente. Aqui eu estou dando um exemplo, né? Um fragmento menor, ele perturbava a corrente elétrica de uma determinada maneira, um fragmento maior perturbava a corrente elétrica de outra maneira. E esses fragmentos, claro, eram sintetizados artificialmente, né? Eles criavam esses fragmentos aqui para utilizar nesses experimentos. Então aqui foi mais um indício, né, que era possível sequenciar, apesar de eles não estarem discriminando nucleotídeos ainda nesse processo, mas já tinha aqui uma relação do tamanho e a constituição da molécula com a perturbação da corrente elétrica. Mais para frente, aí, falando mais especificamente da constituição da molécula, né, eles criaram, né, esse fragmento artificial aqui com 70, era um fragmento de 100 nucleotídeos. 70 nucleotídeos eram citosinas e 3 nucleotídeos eram adeninas. E eles passaram este fragmento fizeram o experimento de novo, passaram lá pelo poro, e eles verificaram que o perfil de perturbação, a perturbação da corrente elétrica aqui, ela tinha uma cara específica, né? Uma perturbação específica referente às citosinas e uma outra perturbação da corrente elétrica diferente, um outro perfil que era referente às adeninas. Então eles já aqui começaram um processo de sequenciamento, ainda muito grosseiro, né? Não dá para discriminar a base individualmente, mas dá para ver que citosina, um conjunto de citosinas numa molécula, perturbava a corrente elétrica de uma maneira diferente de um conjunto de adeninas, por exemplo. O perfil aqui de perturbação era diferente. Então o processo de sequenciamento, muito grosseiramente, começou aí. E aí os anos foram passando, né? Esse processo todo aí, ele teve suas altas e baixos, algo muito delicado, né? Imagina você conseguir controlar a passagem de uma molécula por uma proteína, um processo muito delicado. Aí ao longo dos anos ele foi se desenvolvendo, mas foi só em 2005 que os pesquisadores eles conseguiram de fato discriminar um único nucleotídeo, fazer o processo de sequenciamento de um único nucleotídeo, discriminar um A, de um T, de um C, de um G, que até onde eu mostrei ali, ou era por tamanho ou por constituição, mas não individualmente, não de um nucleotídeo individualmente, né? Só que eles só conseguiam fazer isso, essa discriminação de nucleotídeos individuais, quando o DNA ou o RNA ele ficava preso dentro do poro. Então eles faziam uma modificação no DNA ou no RNA de tal maneira que quando ele migrasse ao longo do poro, ele ficava preso ali. Ele ficava preso ali, porque só preso que eles conseguiam fazer a análise da sequência individual dos nucleotídeos. Porque quando ele não ficava preso, o DNA ou o RNA, nesse processo de migração, era um processo muito rápido. Era tão rápido que era impossível aquele biosensor ligado ao detector, né, a nossa tecnologia não permite até hoje, discriminar um nucleotídeo do outro ao longo daquele processo de imigração, porque era muito rápido. Então, eles só conseguiram fazer esse processo de discriminação quando eles prendiam o alvo ali dentro. E aí ficou claro nesse momento que eles precisavam desacelerar o processo de migração da molécula de DNA ou de RNA pelo poro para que houvesse uma resolução alta o suficiente para eles discriminarem um nucleotídeo do outro sem ter que prender o fragmento ali dentro, né? Porque prender o fragmento não vai sequenciar a molécula inteira, vai sequenciar só o fragmento que estava passando ou preso ali no biosensor naquele momento. É aí que eles fizeram, aí ao longo de anos também, né? Eles conseguiram utilizar
uma enzima que retardasse esse processo. Poderia ser uma polimerase, uma helicase. No experimento que eles utilizaram uma polimerase presa a uma das extremidades desse fragmento, e essa polimerase, vocês vão ver como é que funciona, ela diminuía a velocidade da passagem do alvo pelo poro. Olha só como é que ela funcionava. Aqui eu estou mostrando uma imagem lá do artigo. Então aqui nós temos, né, é o mesmo esquema que eu mostrei para vocês, só que de outra maneira. Aqui nós temos a membrana, aqui embaixo a membrana, a porina aqui no meio, a molécula de DNA, aqui uma molécula de DNA fita dupla, tá, que vai ser sequenciada. Associado a uma extremidade dessa molécula foi colocada uma helicase, ou ali no exemplo mais específico, uma DNA polimerase, que essa estrutura toda, nesse trio, o DNA, a polimerase e a porina, quando juntas, permitiam a migração do DNA, como estava acontecendo eletroforeticamente, normal, como eu mostrei para vocês, só que não ia de uma vez só, porque como tinha essa DNA polimerase ligada aqui, e essa polimerase especificamente, ela não está aqui para polimerizar nada, ela está simplesmente aqui para abrir a molécula de DNA, que está dupla fita, né? Ela tem, algumas polimerases têm essa capacidade de abrir a molécula de DNA, como se fizesse o zíper da dupla fita formando fita simples. Nesse processo de abrir o zíper da fita dupla para a fita simples, ela retardava o processo de migração e a molécula passava mais lentamente aqui pela porina, pelo biosensor, e aumentava a resolução, o poder de discriminação desse sequenciamento. Além disso, né, além de retardar essa velocidade, eles chegaram à conclusão que a alfa-hemolisina não era uma enzima, não era uma proteína, uma porina boa suficiente para utilizar como biosensor. Vocês vão entender por quê. Aí eles começaram a utilizar outras porinas, chegaram essa outra aqui, a MSPA. Depois de um tempo eles modificaram geneticamente essa MSPA e aí ela virou um biosensor bom o suficiente para sequenciar, para fazer um sequenciamento de alta resolução. Então a combinação da enzima que desacelerava o processo de migração do DNA ao longo do sequenciamento, mais uma porina geneticamente modificada, permitiu alta resolução e o sequenciamento discriminação do sequenciamento de nucleotídeos individuais ao longo desse processo, né? Tudo através da perturbação da corrente elétrica. Mas olha só aqui, né, mostrando a alfa-hemolisina que não era boa o suficiente, porque a região sensível, né, que funciona como biosensor é grande demais em relação à MSPA. E por que isso é um problema? Porque se você tem uma região sensível, né, um biosensor grande, muito grande, como acontece aqui, o que vai acontecer aqui dentro? Aqui dentro vai ter um monte de nucleotídeo. Esse monte de nucleotídeo junto vai gerar um perfil lá de perturbação da corrente elétrica muito peculiar dessa sequência específica de nucleotídeo, né? É difícil, ia ter vários perfis de perturbação de corrente elétrica diferentes um do outro, difícil discriminar, né? De discriminar uma base da outra. Agora, quando a região sensível, aqui, o sensor, ela é pequenininha, nós temos uma quantidade menor de nucleotídeos aqui dentro, interferindo no processo de perturbação, né? Interferindo na corrente elétrica. E aí aumentou a resolução, a discriminação, o poder de discriminação de nucleotídeos individuais. Então vamos lá, como é que esse processo todo, né, que ainda vocês vão ver em detalhes um pouco maior, como é que esse processo todo ele saiu desse ambiente de pesquisa e migrou para um equipamento, né, para uma empresa, né, surgimento de uma empresa, de uma nova técnica de sequenciamento que pode ser disponibilizada, qualquer pessoa hoje pode comprar essa técnica aí no mercado, com fornecedores específicos. Não é que saiu então lá da pesquisa e veio para uma aplicação para o mundo real. Bom, isso aconteceu quando alguns desses pesquisadores, né, eu estou mostrando o nome deles aqui, eles se juntaram e fundaram uma empresa. Eles passaram por um processo de tirar esse negócio todo em formato de experiência, de experimento e gerar alguma coisa comercializável, que pudesse ser comercializada. Nesse processo surgiu a empresa Oxford Nanopore Technologies, que tem esse nome aqui, né, o Nanopore tá óbvio, mas tem o nome de Oxford porque ela é um spin-off da Universidade de Oxford. Foram pesquisadores dessa universidade que se juntaram para abrir a empresa. Até 2014, já faz um tempo, eu não tenho os dados atualizados, mas até 2014, para vocês terem uma ideia, essa empresa ela conseguiu arrecadar 250 milhões de libras em financiamento. É uma grana preta isso, porque as empresas de financiamento elas enxergaram, né, que tinha um grande potencial aqui. Hoje a empresa
tem centenas, talvez até milhares de patentes, mas centenas com certeza de patentes, várias publicações já tem aplicação em pesquisa, aplicação em mercado aplicado, e lá atrás, em 2014, eles lançaram um equipamento, que é o que eu estou tentando falar para vocês, que talvez nem seja um equipamento, seja só um consumível colocado dentro de uma estrutura específica, chamada de Minion. Em 2014, ele foi lançado para um grupo selecionado de pessoas num projeto de Early Access, né, de acesso antecipado, e aí em 2015 para toda a comunidade, quem quisesse comprar. Eu deixei aqui essa história que eu contei para vocês, essa linha do tempo. Eu não vou falar sobre ela, é só para vocês olharem, né? Porque aqui contando, parece que foi um negócio muito rápido, né? Que as coisas aconteceram meio uma em cima da outra, mas não, né? Foi uma linha do tempo aqui ao longo de anos, lá do final da década de 80, na verdade, até os dias de hoje. Mas aqui só para vocês verem, se vocês quiserem pausar o vídeo para ler aí como é que foi, pausa o vídeo e veja como que esse processo evoluiu. Bom, e aqui é o Minion que eu falei para vocês, né? É o produto da Oxford Nanopore Technologies, uma empresa que está aí disponível no mercado. Veja, eu estou tentando falar para vocês que ele pode ser só um consumível, porque essa estrutura, é aqui dentro dessa estrutura que acontece o sequenciamento, um sequenciamento poderosíssimo, que tem a capacidade de gerar uma quantidade muito grande de dados, equivalente ao sequenciamento de nova geração, uma estrutura minúscula como essa, né? Um sequenciamento de nova geração, o menor que vocês têm aí é um equipamento de bancada disponível hoje no mercado, né? Um equipamento de bancada que demanda um monte de reagente, equipamentos acessórios, talvez até um ambiente selecionado, um espaço específico para ele no laboratório, e aqui chega um sequenciador que quase não é um sequenciador, ele quase que não é um sequenciador porque o sequenciador é a membrana, né? A membrana com o nanoporo. Só que essa membrana com o nanoporo ela precisa estar dentro de algum lugar, ela precisa estar dentro de um aparato que é justamente o Minion, né? Essa estrutura que vocês estão vendo. E esse negocinho aqui é ligado direto ao computador e aqui acontece o sequenciamento. Vamos ver como é que ele funciona, né? Falando dos 3 passos, lá desde a construção da biblioteca até um pouco de análise dos dados. Então aqui, ó, falando da construção de biblioteca, né? Tem o passo de construção de biblioteca também tem seus objetivos, tem outros objetivos, não são só 3, mas tem seus 3 objetivos principais. Então imagine que aqui nós temos o alvo, uma molécula de DNA-alvo que a gente quer analisar, sequenciar, dupla fita. Um dos objetivos no processo de construção da biblioteca é formar uma estrutura de hairpin, que nada mais é do que juntar essa molécula aqui, essa fita, com essa outra fita, né? Elas estão unidas aqui através das pontes de hidrogênio, mas a gente quer juntá-las aqui em cima. Então, o primeiro passo aqui, um dos objetivos, na verdade, da construção da biblioteca é formar essa estrutura de hairpin. É um fragmento de DNA também, que é colocado aqui nas suas extremidades, juntando uma ponta na outra, juntando elas dessa maneira. Vocês vão entender para que serve lá na frente. Outro objetivo é colocar adaptadores na outra extremidade. E esses adaptadores têm algumas funções, diferentes funções. Uma delas, por exemplo, vocês vão ver que ao longo do processo de sequenciamento, vai sequenciar só uma dessas fitas. As fitas individualmente serão sequenciadas, né? Vocês lembram que essa molécula dupla fita não passa desse jeito lá no poro, né? Vai sequenciar um lado, depois o outro. E uma das primeiras coisas que é sequenciado é justamente esse adaptador que está em uma dessas extremidades, que serve, entre outras coisas aqui, como um calibrador, né? Porque esse adaptador é uma sequência de DNA, é uma sequência conhecida de DNA. Essa sequência, quando ele passa pelo nanoporo, no processo de perturbação da corrente elétrica, é uma sequência conhecida que está falando para o equipamento seguinte, ó, tá vendo esse fragmento que está passando? Esse fragmento aqui ele tem uma sequência de ATCG, sei lá, não sei qual que é a sequência. E um ATCG ele perturba a corrente elétrica nesse perfil que você está vendo. Então, o equipamento pega essa informação que é conhecida e utiliza isso como um processo de calibração para calibrar o que vem do resto do sequenciamento lá depois. Essa é uma das funções. A outra função aqui do outro fragmento, né, que não vai ser sequenciado inicialmente, ele vai ser sequenciado por último, ele tem a capacidade também de ajudar esse fragmento de DNA aqui a encontrar o poro, onde ele vai ser sequenciado lá depois. Vocês vão ver isso lá num esqueminha mais para frente, mas ele tem essa outra função também. Então, além do adaptador, além do hairpin de colocar o adaptador, tem esse objetivo aqui na construção de biblioteca, colocar um marcador de amostra, um barcode, que serve para quem, um pesquisador, você que precisa sequenciar mais de uma amostra de uma única vez.
Como esse equipamento ele gera uma quantidade muito grande de dados de uma única vez, muito provavelmente você, não muito provavelmente, mas existe uma chance de você, um pesquisador, não querer sequenciar uma única amostra só, sequenciar várias amostras ao mesmo tempo e discriminar o resultado de cada uma dessas amostras. O barcode ele serve para isso. Porque lá no processo de ligação dos adaptadores, né, que eu estou mostrando linearizado, aqui é o meu alvo em azul, os adaptadores ligados às suas extremidades, e o barcode é um pedacinho de DNA colocado especificamente a uma amostra. Então, toda a amostra A, todos os fragmentos da amostra A, eles vão ter o adaptador de um lado, o adaptador do outro, e somente a amostra A vai ter um fragmentinho de sequência conhecida de DNA aqui no meio, que é uma sequência específica, que discrimina ele, que aqui eu estou mostrando pela cor preta, ou seja, somente a amostra A vai ter esse fragmento de DNA preto aqui, representado pela cor preta. Somente a amostra B vai ter o fragmento representado pela cor roxa. Somente a amostra C vai ter o fragmento representado pela cor amarela, que são fragmentos específicos de DNA que só a amostra A tem, só a B tem, só a C tem. Então as bibliotecas de cada uma dessas amostras são construídas separadamente, individualmente, mas depois que elas são construídas e estão com essa estrutura, não esqueça, ela vai estar na estrutura de hairpin, que eu não estou mostrando aqui, elas podem ser misturadas e sequenciadas todas juntas. Porque quando o sequenciamento começar, uma das primeiras coisas que vai ser sequenciada é justamente o barcode, esse marcador aqui. Então, por exemplo, começou o sequenciamento, esse fragmentinho está sendo sequenciado. A gente não sabe, o equipamento ainda não sabe se é da amostra B, da amostra A ou da amostra C. Mas a hora que ele sequencia esse fragmento preto, que ele é exclusivo da amostra A, ele fala, opa, sequenciei um fragmento preto, então isso aqui é a amostra A. Equipamento, software, anota aí que esse fragmento que eu estou sequenciando é da amostra A. E a mesma coisa serve para B, para C e assim por diante. Então é uma maneira de discriminar diferentes amostras que estão todas misturadas e sendo sequenciadas ao mesmo tempo. Beleza? Então esses são os 3 pontos mais importantes aqui do fluxo de trabalho dentro da construção da biblioteca. Como não tem o passo de amplificação, a gente vai direto para o sequenciamento. O sequenciamento ele já pode acontecer logo depois da construção de biblioteca. E ele vai acontecer aqui dentro, né? O processo acontece dentro do MinION. Aqui eu estou mostrando o MinION primeiro, depois eu vou mostrar outros equipamentos. Aproveitando aqui que nós estamos bem nesse slide bonito, tem zero propaganda aqui da Oxford, dos distribuidores dele no Brasil, para esse vídeo, para essa aula, tá? Não tem absolutamente nenhuma propaganda, não tenho contato comercial com ninguém deles lá, nada. Eu simplesmente estou falando dessa empresa dessa maneira porque é o que está no mercado. E é uma tecnologia muito interessante. Então, de novo, eu já falei isso outras vezes aqui, eu estou colocando a distribuição, a democratização desse conhecimento sobre essa técnica em cima da propaganda. Então, eu acho que, mesmo que eu esteja falando de uma empresa específica aqui no caso, vale a pena eu falar porque a informação ela pode ser muito relevante para vocês, beleza? Então, mas só deixando claro que é zero propaganda isso aqui, mas como é a única empresa, ou a empresa que está no mercado, eu estou falando sobre ela. E aqui o equipamento, né, que é o MinION. Então, a biblioteca, depois de pronta, ela vai ser pipetada aqui dentro. Existe um lugarzinho aqui dentro, onde o pesquisador, você vai colocar a amostra. Essa amostra ela vai ser espalhada por um lugar chamado flow cell, ou célula de fluxo. Então, aqui, alguém pipetando uma amostra, a biblioteca prontinha, dentro da flow cell do MinION. E lá na flow cell, existe justamente a membrana do jeito, né, do que eu mostrei para vocês, naquele esquema muito parecido que eu mostrei para vocês. Aqui no caso do MinION são 2.048 membranas e cada uma membrana contendo um nanoporo e cada nanoporo está ligado, é um sensor, né, ligado a um detector que vai detectar a corrente elétrica e possíveis perturbações da corrente elétrica ao longo do processo de sequenciamento. Então, até agora, né, nesses esquemas todos que eu mostrei para vocês, eu mostrei uma molécula de DNA passando lá pelo nanoporo e aquele nanoporo tendo a sua corrente elétrica perturbada e aquela perturbação sendo discriminada e transformando isso num dado digital. Aqui vai ser a mesma coisa, só que em vez de acontecer em uma membrana que tem um único nanoporo, vai acontecer ao mesmo tempo em 2.000, aqui no caso, né, 2.048 membranas que tem cada uma aí o seu nanoporo. Ou seja, são vários fragmentos de DNA que são sequenciados ao mesmo tempo, eles são distribuídos nesse processo de pipetagem que vocês viram aqui na imagem anterior, eles são distribuídos por essas membranas e os fragmentos de DNA eles vão encontrar os poros e passar a ser sequenciados aí ao longo do processo de sequenciamento, né? Então pensem que são vários fragmentos todos sequenciados. Aquele processo que eu mostrei para vocês de detecção da perturbação da corrente elétrica está acontecendo ao mesmo tempo milhares e milhares de poros
dentro dessa flow cell aqui, tudo ao mesmo tempo, né? Você não vai colocar um fragmento de DNA ali dentro, vai colocar um monte, extrair o DNA de uma célula, vai ter uma cacetagem de DNA ali dentro. Aí na quantidade, na concentração certa, eles vão ser distribuídos, cada um para um determinado poro, né? Fragmentos em diferentes poros. E agora vocês vão entender como é que funciona o processo de sequenciamento. Vocês já entenderam, né, como é que funciona? O grosso do processo vocês já entenderam. Mas vamos deixar um negócio mais visual ainda do que a gente viu até agora. Aqui eu estou mostrando uma das membranas lá da flow cell, mas não se esqueçam que dentro do MinION teremos 2.048 membranas, cada um com o seu poro. Esse processo que eu vou mostrar aqui está acontecendo ao mesmo tempo em cada um dos poros, em cada um dos canais, né, dentro da flow cell. Cada um com um fragmento diferente de DNA ou RNA. Então nós temos a estrutura aqui, a membrana, a porina, que é o poro, o ambiente cis, o ambiente trans, o lado cis, o lado trans, que não tem comunicação entre eles, a não ser pelo poro, um lado negativo, um polo positivo, voltagem. Aqui nós vamos colocar a molécula de DNA, já a biblioteca já produzida. Aqui tem um adaptador, aqui um outro adaptador. Ela já está nesse formato de hairpin, aqui uma fita ligando a outra e o processo de sequenciamento vai acontecer. Essa molécula de DNA, ela está associada a uma enzima motora, que é aquela enzima que vai retardar o processo da migração do fragmento aqui dentro, né? Vai fazer essa migração ser mais lenta do que ela seria naturalmente. E além de atrasar, na verdade ela atrasa essa migração porque ela vai desfazendo essa fita dupla aqui, né? Ela vai abrindo o zíper da molécula de DNA, passando uma das fitas primeiro, depois a outra fita que é complementar a ela. Com TC/G vai passar uma das fitas, depois a outra fita vai passar também. No processo de migração, imagine, né, que o DNA foi colocado ali, associado a essa enzima motora, ela tem que, esse trio aqui, ele tem que encontrar o seu lugar, ele tem que acontecer, né? O poro com o DNA, com a enzima, com o DNA, com o alvo, ele tem que chegar aqui de alguma maneira. E aí é que entra uma das funções daquele outro adaptador, né, que está na outra extremidade. Um adaptador aqui na primeira extremidade vai ter aquela função de ser sequenciado primeiro, vai ter a função de calibrar a informação da perturbação da corrente elétrica, tem também aqui o barcode ligado a ele, mas o outro fragmento, entre outras coisas, o outro adaptador, ele tem uma sequenciazinha que é complementar, é tipo um primerzinho que está preso aqui do lado. Tem um pequeno fragmento de DNA fita simples ligado aqui desse lado, que é complementar ao outro adaptador que está na outra extremidade. Então essa fita de DNA aqui, ela encontra complementariedade a um primerzinho que está aqui do lado. Então facilita, né, esse processo de migração do encontro, né, do DNA associado a uma enzima com o poro, onde vai acontecer o sequenciamento. Aí no processo de sequenciamento, vocês já entenderam, né? Essa molécula aqui, essa enzima, ela vai abrir, pode ser uma helicase, pode ser uma DNA polimerase. Ela tem a função de abrir essa molécula de DNA, desfazer a dupla fita, formando a fita simples, e também atrasar o processo de migração, retardar a velocidade de migração dessa fita que vai ser sequenciada aqui pelo poro. Aí, de novo, né, ao longo do processo de migração dessa molécula, que nós não sabemos a sequência, que eu estou mostrando a sequência, obviamente, de maneira didática, mas a gente não sabe qual que é a sequência. É isso aqui que nós estamos querendo sequenciar, descobrir. A hora que essa molécula começar a migrar pelo poro, os nucleotídeos que estiverem passando pela parte sensora, né, pelo sensor aqui da porina, vai deturpar a corrente elétrica de tal maneira que é peculiar, que é característica a esses nucleotídeos. Então, quando estiver passando aqui, por exemplo, DAG, aquela corrente elétrica, lembra, né, a amperagem em relação ao tempo, a amperagem mostrando o que está acontecendo aqui com a corrente elétrica, ela vai ser deturpada, ela vai ser perturbada de uma maneira muito específica, gerando um perfil de perturbação muito específico. E é justamente específico a quê? A presença de um T em um determinado momento, a presença de um A em um determinado momento, a presença de uma guanina em um determinado momento, né? Essa corrente elétrica vai ser perturbada em uma característica muito peculiar, muito específica, que é referente aos nucleotídeos que estão passando ali por ela. Claro, né, que para chegar nessa associação, né, de TAG perturbar a corrente elétrica com esse perfil, já foram feitos muitos testes, existe um algoritmo extremamente robusto de análise aqui por trás para falar, ó, o que você está vendo aqui, porina,
Tá vendo essa perturbação de corrente elétrica que você está vendo? Isso aí muito provavelmente é porque ali dentro tem uma timina agora, depois passando uma guanina, uma adenina, depois uma guanina. Então é através do perfil de perturbação que ele consegue discriminar um nucleotídeo do outro. E o sequenciamento ele continua acontecendo. A fita ela vai se desfazendo, aquela dupla fita ela vai se desfazendo conforme a molécula de DNA vai migrando aqui para dentro. E aí depois os outros nucleotídeos que vêm logo atrás, né, que vêm em seguida adjacente aqui na fita, eles serão sequenciados porque eles vão perturbar a corrente elétrica de uma outra maneira que é peculiar, que é específica a essa sequência que está ali dentro. Formando o C, o T, o A, já discriminando aqui. Lógico que essa perturbação que eu estou mostrando aqui para vocês de amperagem, corrente elétrica, ela é um esquema, né? Não é assim, não é desse jeito que acontece na vida real. Isso aqui eu que inventei, só para ilustrar mesmo. Não vai se apegar a esse formato aqui que não tem nada a ver. Beleza? E aí a fita vai sendo sequenciada e em um determinado momento a fita template, né? Aquela primeira fita, ela foi sequenciada por completo. E aí chega justamente aquela região onde estava o looping, onde foi o looping que foi adicionado ali artificialmente no processo de construção da biblioteca, que também é um fragmento de DNA de sequência conhecida. A hora que esse looping, esse fragmento aqui do looping passa pelo poro, uma sequência conhecida de DNA é sequenciada e o equipamento sabe, opa, ali agora está passando um loop, hein? Se está passando um loop, agora nós vamos começar a sequenciar a outra fita, a fita complementar ao template. Então já sequenciamos o template, está passando o loop agora, a partir de agora nós vamos sequenciar a fita complementar ao template. Isso aqui é muito bom porque o mesmo alvo ele é sequenciado duas vezes, né? Essa fita é a mesma que essa, tem a mesma informação, né? Só que complementar. A fita sense and sense, ou o template e a fita complementar. Sequenciando o mesmo alvo duas vezes, aumentando aí a qualidade dos dados nesse processo. Aí ela vai ser sequenciada por completo, gerando uma perturbação específica da corrente elétrica. Aqui de novo, né? Vou mostrar mais uma vez. Então, mesmo esquema, agora mostrando aqui um DNA dupla fita ligado à enzima motora, que vai retardar o processo de sequenciamento. Eu vou mostrar uma fita só, né? Porque para não mostrar ela abrindo o zíper, mas imagina que ao longo desse processo aqui, ao longo do processo de migração, não se esqueçam que essa enzima ela está abrindo o zíper da DNA dupla fita, que eu não estou mostrando aqui. Então, quando a migração acontece, esse fragmento de sequência específica vai perturbar a corrente elétrica de uma maneira muito específica, referente à sua sequência de nucleotídeos, referente à sua constituição. E aí a perturbação, ela pode ser traduzida, essa perturbação de corrente elétrica, ela pode ser traduzida em nucleotídeos. E é assim que uma molécula de DNA, ela é passando por um poro, perturbando a corrente elétrica, ela pode ser sequenciada, a sua sequência pode ser discriminada. É assim que funciona essa tecnologia. Se vocês pararem para pensar, no sequenciamento de nova geração, a ideia ela é um pouco semelhante, existe uma semelhança de raciocínio, porque, de novo, nós temos a informação biológica, a molécula de DNA, que vai ser traduzida em uma informação digital. No caso do sequenciamento de nova geração da Illumina, por exemplo, esse processo de tradução ele acontece quando existe a geração de fluorescência. O equipamento ele detecta uma fluorescência que é específica a um nucleotídeo, aí ele sequencia. No caso do Ion Torrent, esse processo, a tradução em si, ela acontece quando há a variação de pH numa solução. E só vai ter a variação de pH quando o nucleotídeo específico for incorporado lá no processo. Então existe um processo aí, existe um momento da tradução. Aqui também existe um momento onde a informação biológica está sendo traduzida na informação digital. É quando uma molécula de DNA perturba a corrente elétrica de uma maneira muito peculiar, referente à sua constituição. A diferença desses três processos todos é que no caso da Illumina, no caso do Ion Torrent, para que haja tanto a detecção da fluorescência como a variação do pH, precisa ter várias cópias da mesma molécula passando por esse processo para dar um sinal forte o suficiente. Aqui no caso do nanoporo, não, basta uma única cópia do seu alvo passando pelo poro, perturbando aquela corrente elétrica. É um sensor de fato muito sensível, que consegue detectar, né, discriminar a base, os nucleotídeos, a sequência de nucleotídeos, só pela pequena perturbação da corrente elétrica, numa quantidade absurdamente pequena, né? Eu estou mostrando aqui de uma maneira grosseira, mas é um negócio extremamente delicado, extremamente sensível e não demanda várias cópias de um mesmo alvo para que a tradução ocorra. E aí a gente vai então para o último passo, que é a análise dos dados.
A análise dos dados também ela é simplificada, de certo modo ela é simplificada justamente por não ter esse passo de amplificação, justamente por os fragmentos serem maiores, facilita o processo de análise dos dados, porque você imagina, um fragmentão de DNA, todo picotadinho e sequenciados individualmente. Em algum momento, um software de análise tem que pegar aqueles fragmentos picotados e juntar um no outro para produzir a sequência completa, se esse for o objetivo, né? Então, quando você trabalha com Illumina, com Ion, tem essa desvantagem, é um processo de análise muito mais complexo, muito mais robusto. Aqui, como fragmentos muito grandes podem ser sequenciados por nanoporo, não tem tanto esse trabalho, né, de uma maneira grosseira falando, claro, não tem tanto esse trabalho de remontagem dos fragmentos, porque os fragmentos já são grandes, eles já são sequenciados, talvez aí na sua totalidade, por exemplo. E justamente por ser simplificado, né, não precisar de várias cópias para gerar o processo de tradução aí em fragmentos, a análise dos dados, a geração dos dados, ela acontece em tempo real. Então, conforme o sequenciamento vai acontecendo individualmente em cada um dos poros, né, em cada uma das membranas, das milhares de membranas que tem aqui no fluxo de célula, a informação já vai sendo passada para um computador, que deve estar ligado, na verdade, a um software que está em nuvem, e a análise sendo processada em tempo real. Conforme o sequenciamento vai acontecendo, as amostras já vão, o sequenciamento vai sendo feito de fato, né? Os dados vão sendo gerados imediatamente. Diferente do que acontece com outros sequenciadores que, como precisa desse processamento mais delicado, mais complexo, tem um tempo longo entre o sequenciamento acontecer e o dado ser gerado lá na ponta. Então aqui uma vantagem. Aqui é só uma imagem do software de análise que pode estar ligado num computador, que está ligado na internet, claro, sempre associado à internet, né, para fazer análise remotamente em um servidor potente. Então essa informação toda sendo passada para lá. E acontecendo, né, em tempo real. Aqui no caso do Minaio, né, ele pode estar ligado a um computador, ele pode ter a sua própria telinha acoplada a ele, em alguns casos até mesmo em smartphone, em tablet, e fazer a análise remotamente num servidor. Então a capacidade de geração de dados dessa tecnologia depende do equipamento, entre aspas, né? Se a gente considerar o Minaio um equipamento, vai depender do equipamento, que é o seguinte, ó, essa empresa ela tem alguns dispositivos já disponíveis, o Minaio que eu venho falando até agora, que tem um fluxo de célula, uma flow cell aqui dentro com aquelas 2.000 e poucas membranas, com os 2.000 e poucos poros, que vão sequenciar aí até 30, a gente vai ver a quantidade de dados, né, lá para frente. Então tem o Minaio que ele é individual, que pode ser ligado a um computador através de um USB aqui, mas tem uma versão que tem como se fosse um tabletzinho, né, ligado a ele, uma telinha associada a ele, que pode ser feita análise ali, ou visualizar a análise ali na própria telinha dele. Existe uma versão maior, que aí é como se fosse a junção de diferentes Minaios, né, são vários fluxos de células, vários flow cells todas ligadas em uma única estrutura, aí é um equipamento um pouquinho maior, aí sim a gente pode falar que é um equipamento, né? É uma estrutura um pouco maior, e o outro equipamento mais potente ainda, com maior quantidade de fluxos de células, aí já numa estrutura de benchtop, já um desktop, um equipamento de bancada. Então a quantidade de dados, né? Primeiro, o tamanho do fragmento, esses equipamentos aí, essa tecnologia vai sequenciar desde amplicon, de produto de PCR mesmo, de 150 pares de bases, até fragmentos de 4 milhões de bases, de pares de base. É muita coisa. A gente estava falando lá das outras tecnologias que sofridamente sequenciam 600 pares de bases, nós estamos falando aqui de um equipamento, de uma tecnologia que sequencia de uma vez só, sem fragmentar 4 milhões de bases. É muita coisa de pares de base, é muita coisa mesmo. Então, fragmentos gigantescos, aí, eventualmente, dependendo do genoma, genomas completos, cromossomos completos, genes completos, e facilita muito a análise, tem grandes vantagens em sequenciar fragmentos grandes, né? Existem, na verdade, muitas desvantagens em sequenciar fragmentos pequenininhos. É muito mais difícil analisar, remontar, juntar um fragmento pequenininho e outro fragmento pequenininho para gerar um grandão, ao invés de sequenciar um grandão logo de uma vez, né? E a capacidade, o Minaio de até 30 gigabases, que é bastante, é uma quantidade grande. Para você ter uma ideia, né? Para sequenciar um genoma complexo como o humano, mais ou menos, recomenda-se aí por outras tecnologias, mais ou menos 60 gigabases de dados gerados. Então aqui a gente tem quase a metade de um genoma humano completo. Até dá para sequenciar aí, dependendo do tipo de análise, dependendo da qualidade do dado necessário, de um resultado necessário, pode sequenciar um genoma complexo, mesmo com o Minaio. O GridION até 150 GB já é bastante, e esse
PromethION, não sei como é que fala isso daqui, até 8 tera. É muita coisa, é muito dado sequenciado, é interessante demais. Agora vamos entender rapidão aqui, ó. Vocês já deu para entender quais são as vantagens, mas por que esse negócio não dominou o planeta ainda? Por que não só tem sequenciamento por essa tecnologia até agora? Então vamos começar pelas vantagens. A primeira vantagem é preço, né? Se você tira um passo do fluxo de trabalho, que é justamente a amplificação dos dados, que é um passo difícil, caro, demanda equipamento ou demanda vários reagentes caros, o preço necessariamente cai. Então, dependendo da demanda do cliente, da pessoa, do pesquisador, ele não vai precisar nem de equipamento, ele vai direto no MinION, que você pode considerar um pequeno equipamento ou simplesmente ser um consumível, né? Porque você usa o MinION algumas vezes, dá para utilizar ele mais de uma vez. Depois que a enzima perde eficiência ou que o poro mesmo ele para de funcionar, joga fora e compra outro. Né? Acho que não joga a estrutura inteira, mas joga a flow cell fora pelo menos e compra outro. Então, não é bem um equipamento, né? Ela é uma estrutura que suporta um reagente, um consumível. Então, se você considerar que o MinION não é um equipamento, você não precisa nem de equipamento. Faz tudo através de um consumível, entre aspas, que está associado a um computador. Portabilidade muito grande, né? Um equipamento minúsculo, cabe na palma da mão. Dá para você levar no bolso o negócio, de um lugar para o outro. Basta você ter um computador com acesso à internet aí. O fluxo de trabalho também ele é simplificado, não tem o passo de amplificação que diminui custo, mão de obra, tempo de análise, isso tudo. E a análise ela é feita em tempo real, entre outras coisas, por isso, né? Por não precisar dessa amplificação. Conforme o sequenciamento vai acontecendo, o dado vai sendo gerado em tempo real ali. O tamanho e a infraestrutura necessária, como o equipamento ele é muito pequenininho, não precisa de equipamentos auxiliares, não precisa de estrutura na bancada, né? Se for trabalhar com MinION, por exemplo, não precisa de grandes estruturas na bancada, etc. O fragmento sequenciado também é muito grande, ele pode ser muito grande, o que traz grandes vantagens aí na análise dos dados. E o sequenciamento de ambas as fitas, né? Por ele ter aquele esqueminha de gerar o hairpin e sequenciar primeiro o template, depois a outra fita, ele sequencia 2 vezes o mesmo alvo, o que aumenta a qualidade do dado. Aqui um exemplo, né, da portabilidade dele. Essa é uma astronauta que estava em órbita, levou o MinION lá para a estação espacial e fez algumas reações, algumas corridas de sequenciamento com ele para ver se ele funcionava nesse ambiente, né, de microgravidade. E funcionou, ele funcionou muito bem. Ele pode ser levado para fazer experimentos no espaço e tem vários interesses em fazer sequenciamento no espaço, né? Vários motivos muito interessantes de fazer sequenciamento lá. O outro exemplo, né, mais próximo da realidade agora foi aqui no processo de caracterização do SARS-CoV-2. Justamente por todas essas vantagens e características desse tipo de sequenciamento, o vírus foi caracterizado e segue sendo caracterizado e monitorado por tecnologias como essa, numa velocidade muito grande, num tempo muito curto, um preço mais acessível. Mas tem desvantagens, né? Por que você não tem um na sua casa, por exemplo? Por que você não tem um aí fazendo sequenciamento? Primeiro que a tecnologia ela segue em desenvolvimento ainda. A empresa, a Oxford Nanopore, já lançou diferentes versões dos seus reagentes e continua evoluindo. Até onde eu sei, ela continua evoluindo porque não chegou lá na qualidade do dado que é a desejada, talvez aquela queira, ou que a comunidade queira, ou que pode chegar. Então a tecnologia ela segue em desenvolvimento. E outra coisa também, né? A tecnologia comercialmente disponível ela é muito nova. O equipamento foi lançado em 2015, nós estamos em 2020 na gravação desse vídeo agora, no momento da gravação é 2020. Então tem 5 anos de tecnologia disponível no mercado mesmo, é um tempo muito pequeno. A qualidade dos dados talvez não seja melhor para todas as aplicações ainda, né? Está muito ainda relacionado à porção estreita lá do poro, né? Que é a parte que serve como biosensor mesmo, porque não sei se deu para entender isso, não passa um nucleotídeo por vez pelo biosensor, passa o nucleotídeo que está sendo sequenciado, mas os nucleotídeos adjacentes, os que já passaram e os que vão passar pelo biosensor na migração, também interferem na variação da corrente elétrica, né? Então é mais ou menos aí 5 a 6 nucleotídeos, são 5 a 6 nucleotídeos que geram um perfil de perturbação lá da corrente elétrica específica. Então tem uma combinação, uma análise de dados, uma análise de combinação de dados muito grande para que o sequenciamento ocorra, né? O processo de discriminação de bases individuais ocorra. E a contribuição de 5 a 6 nucleotídeos na perturbação dessa corrente elétrica. Então não é um processo fácil de fazer. Né? Demanda um algoritmo elaborado de discriminação desses perfis, perturbação da corrente elétrica.
Então é isso. Então a porção mais estreita do poro ainda ela talvez não seja a ideal para fazer, não a ideal, mas o que pode ser um dia no processo de sequenciamento. O turnover da enzima motora também ele parece um pouco aleatório, né? O quanto ela consegue processar de DNA, às vezes é bastante, às vezes é muito pouco. Então o turnover dessa enzima também ele é um pouco aleatório, tem esse outro problema. Para a gente finalizar aqui, só para a gente falar das aplicações, o que dá para fazer com isso? É sequenciamento. Então o que você consegue fazer com outras tecnologias de sequenciamento de nova geração, teoricamente, tecnicamente falando, dá para fazer aqui também. Dá para fazer análise de genoma completo, de transcriptoma, análise de metagenoma, dá para fazer sequenciamento direcionado, né? Sequenciar, por exemplo, produto de PCR, dá para fazer análise de população, porque gera muitos dados, dá para fazer análises grandes, populacionais, dá para fazer análise de expressão gênica, de genotipagem, etc. Dá para fazer o que outras técnicas fazem, teoricamente dá para fazer tudo isso e tem muitos laboratórios e pesquisadores fazendo tudo isso já, né? E para a gente terminar aqui de vez mesmo, o resumão da aula é o seguinte: o sequenciamento por nanoporos é a terceira geração aí de sequenciamento e pode mudar o jogo. Vocês viram que tem grandes benefícios, grandes vantagens e características desse tipo de sequenciamento aí que pode mudar o jogo no sequenciamento. É uma tecnologia que vem sendo desenvolvida ainda, já está sendo desenvolvida há mais de 30 anos. E a constituição, como é que acontece o processo? A constituição de uma molécula de DNA ou RNA, ao passar por um poro nanoscópico, perturba uma corrente elétrica que tem ali presente, de uma maneira muito peculiar, permitindo a identificação de nucleotídeos do fragmento alvo. Esse tipo de sequenciamento se diferencia de NGS por não necessitar da amplificação do alvo antes de sequenciar, e por sequenciar fragmentos muito longos, né? Aí vocês viram milhões de pares de base. E também não precisa de grandes equipamentos, ou equipamento nenhum, dependendo de como você enxerga o MinION. Só que é uma tecnologia ainda em desenvolvimento, tá? Uma tecnologia nova, comercialmente disponível, nova e ainda em desenvolvimento. Então, meus queridos, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, valeu demais. Não se esqueçam de deixar um like aí para mim, seguir, aquela coisa toda. A gente se vê aí nas próximas aulas ou lá no Instagram. Tchau, tchau.